paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 26 de 1 Crônicas continua a organização do serviço levítico para o futuro templo, focando agora na divisão dos porteiros, os guardiões dos portões, e dos tesoureiros, guardiões dos tesouros do santuário. Davi estabelece uma estrutura detalhada para a segurança e administração dos bens do templo, garantindo a ordem e a proteção dos recursos sagrados. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 26. Eis as categorias de porteiros dos coritas: Meselemia, filho de Coré, dentre os filhos de Asaf, filhos de Meselemia, Zacarias, o primogênito, Jadiel, o segundo, Zabadias, o terceiro, Jatanael, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo, filhos de Obededom, Semeias, o primogênito, Josabade, o segundo, Joás, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Folate, o oitavo, porque Deus tinha abençoado a Obededom. Semeia, seu filho, teve filhos que se tornaram chefes de famílias, porque eram homens valorosos. Os filhos de Semeias foram Otni, Rafael, Obed, Eusabade e seus irmãos, homens valentes, Eliú e Samaquias, descendentes de Obededom. Todos esses homens, assim como seus filhos e seus irmãos, homens distinguidos e qualificados para o serviço, eram ao todo 62. Meselemia tinha filhos e irmãos, homens capazes em número de 18. Ossa, dos filhos de Merari, tinha por filho Serim, o chefe. Não era o mais velho, mas seu pai fizera dele chefe. Eucias, o segundo, Tabelias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e irmãos de Ossa eram 13 ao todo. A estas classes de porteiros, ao chefe desses homens e a seus irmãos, foram confiadas as funções para o serviço do templo. Deitaram sorte para cada porta, pequenas e grandes segundo suas famílias. Do lado do oriente, a sorte tocou a Selemias. Tirou-se a sorte a Zacarias, seu filho, que era um sábio conselheiro, e a sorte lhe atribuiu o lado norte. O lado sul tocou Obededom, e a casa dos depósitos de provisões a seus filhos. A Sefim e a Osa coube o lado oeste, com a porta Sichalec, no caminho que sobe. Uma guarda estava defronte à outra. Ao oriente havia 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e nos armazéns 4, 2 a 2. Do lado das dependências a oeste, 4 no caminho e 2 nas dependências. Tais são as classes de porteiros, dentre os filhos de Coritas e os filhos de Merari. Os levitas, seus irmãos, tinham a guarda dos tesouros do templo e dos tesouros das coisas sagradas. Dentre os filhos de Ledã, a saber, os filhos dos Gersonitas, descendentes de Ledã, chefe das famílias de Ledã. Os Gersonitas, o chefe era Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zatã e Joel, seu irmão, tinham a guarda dos tesouros da casa de Deus. Dentre os Aranitas, os Isaritas, os Hebronitas e os Ozielitas, era Subaal, filho de Gerson, filho de Moisés, o intendente, chefe dos tesouros. Dentre seus irmãos descendentes de Eliezer, cujo filho foi Raabia, cujo filho foi Isaías, e filho deste Jorão, e filho deste Zecre, e filho deste Selemite. Eram Selemite e seus irmãos que administravam todos os tesouros das coisas santas, consagradas pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas, e chefes do exército. Eles as tinham consagrado do despojo da guerra para a manutenção do templo, tudo que tinha consagrado Samuel o vidente, Saul, filho de Cis, Abner, filho de Né, Joabe, filho de Sarvia. Tudo estava posto sobre a guarda de Selemite e de seus irmãos. Dentre os Isaritas estavam postos à frente dos serviços exteriores em Israel
como escribas e magistrados, Coninias e seus filhos, Asabias da família de Hebrom e seus irmãos, homens de valor em número de 1.700, faziam a inspeção de Israel do outro lado do Jordão, ao oeste, para todos os negócios religiosos e civis. Quanto aos Hebronitas, cujo chefe era Geria, fez-se no 40º ano do reinado de Davi pesquisa sobre suas genealogias e suas famílias, e foram encontrados entre eles homens de valor em Jabes de Galaade. Gerias e seus irmãos, homens de valor, eram em número de 2.700 chefes de família. O rei Davi estabeleceu sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre meia tribo de Manassés, para todos os negócios religiosos e civis. O capítulo 27 de 1 Crônicas continua a apresentar a organização administrativa e militar do reino de Davi, detalhando as divisões do exército e os oficiais responsáveis pelas diversas áreas da administração real. O cronista mostra a minuciosa estruturação do reino, que assegurava sua força militar, sua estabilidade financeira e a gestão de suas vastas propriedades, tudo sobre a liderança de Davi. 1 Crônicas, capítulo 27. Israelitas segundo o seu número, chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas, oficiais a serviço do rei, para tudo que se referia às divisões, chegando e partindo mensalmente, tendo cada divisão 24.000 homens. À frente da primeira divisão, para o primeiro mês, achava-se Gesboão, filho de Zabdiel, e sua divisão era de 24.000 homens. Ele era da linhagem de Farés e comandava todos os chefes de tropas do primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês, achava-se Dubia, o Aoita. Macelote era um dos chefes de sua divisão. Sua divisão contava 24.000 homens. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Banaias, filho do sacerdote-chefe Jojada, chefe. Havia na sua divisão 24.000 homens. Este, Banaias, era um herói dos 30 e um dos chefes dos 30. Amizabade, seu filho, era um chefe de sua divisão. Para o quarto mês havia Asael, irmão de Joabe, a quem sucedeu seu filho Zabadias. A divisão contava 24.000 homens. O quinto para o quinto mês era o chefe Samaote, o Israelita, e havia na sua divisão 24.000 homens. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Assés, de Tecoa. Havia na sua divisão 24.000 homens. O sétimo para o sétimo mês era Elis, o Salonita, dos filhos de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. O oitavo para o oitavo mês era Sobocai, o Usatita, da família dos Zeraitas, e sua divisão compreendia 24.000 homens. O nono para o nono mês era Abiezer, de Anatote, dos filhos de Benjamim, e sua divisão contava 24.000 homens. O décimo para o décimo mês era Marai, de Netofa, da família dos Zaraitas, e sua divisão contava 24.000 homens. O undécimo para o undécimo mês era Banaias, de Faratom, dos filhos de Efraim, e sua divisão contava 24.000 homens. O duodécimo para o duodécimo mês era Oldai, de Netofa, da família de Otoniel, e sua divisão contava 24.000 homens. Eis o chefe das tribos de Israel, chefe dos Rubenitas, Eliezer, filho de Zecre, dos Simeonitas, Safatias, filho de Maaca, dos Levitas, Assabias, filho de Camuel, da família de Arão, Sadoc, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Issacar, Ari, filho de Miguel, de Zabulon, Gesmaia, filho de Abidias, de Neftali, Jerimote, filho de Osriel, dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Osaziú, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaias, da meia tribo de Manassés, em Galaade, Jado, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, filho de Abiné, de Dan, Ezriel, filho de Jeroão. Eram esses os chefes das tribos de Israel. Não fez Davi a relação daqueles que tinham 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu.
Joabe, filho de Sárvia, tinha começado esse recenseamento, mas não terminou, porque a ira de Deus viera sobre Israel por causa do recenseamento, e o número deles não foi relacionado nas crônicas do rei Davi. Asmote, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jonatã, filho de Osias, dos tesouros que havia nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. Eziri, filho de Quelube, era superintendente dos camponeses que cultivavam a terra. Semei de Ramá, das vinhas. Zabadias de Safão, das provisões de vinho nas vinhas. Balanã de Gede, das oliveiras, de sicômoros de Cefela. Joás, das provisões de azeite. Setrai de Saron, dos bois que pastavam em Saron. Safate, filho de Adili, dos bois dos vales. Ubil, o ismaelita, dos camelos. Jadias de Meronate, das jumentas. Jaziz, o agareu, das ovelhas. Eram estes os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatã, tio de Davi, exercia a função de conselheiro. Era ele um homem prudente e sábio. Jaiel, filho de Acamone, estava com os filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei e Cusai, o araquita, amigo do rei. Depois de Aquitofel vinham Jojada, filho de Banaias, e Abiatá. Joabe era general do exército real. Em resumo do capítulo 9 de Atos, nesse trecho nós vamos ver os aspectos importantes do início da igreja. A dificuldade inicial de Saulo em ser aceito em Jerusalém e ilustra como a reputação anterior pode afetar a recepção do evangelho, mas também a importância do encorajamento e da autenticidade de Barnabé. A conspiração para matar Saulo demonstra que a hostilidade judaica ao cristianismo não cessou, levando à sua fuga e à expansão do ministério para além de Jerusalém. Os milagres de cura de Enéas e ressurreição de Tabita, operados por Pedro, não só demonstram o poder de Deus através dos apóstolos, mas também serve para validar o evangelho e levar muitos à fé nas comunidades de Lida e Jope. Este trecho é um elo crucial que conecta a conversão de Saulo, que será a figura central dos próximos capítulos, com a continuidade do ministério apostólico de Pedro, preparando o terreno para a próxima grande expansão do evangelho, que incluirá os gentios de forma mais explícita. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 26 ao 43. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando consigo, apresentou os apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-no para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhe fazia quando viva. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se.
Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-la viva. Esse fato espalhou-se por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Em resumo, nesse trecho do Salmo 67, é uma celebração da soberania de Deus sobre as nações inimigas e a consequente exultação de Israel. A vitória de Deus é tão certa que as mulheres já saem para cantar a boa nova, enquanto os reis inimigos fogem e o povo despoja os vencidos. A imagem da pomba de prata e ouro sugere a beleza, a glória e a prosperidade que vem para Israel, quando ele repousa na segurança da bênção divina. A dispersão dos reis pelo Todo-Poderoso e a enigmática imagem da neve sobre o Salmão consolidam a ideia da vitória completa e da soberania absoluta de Deus. Este trecho reforça a ideia de que a intervenção divina traz não só libertação, mas também celebração, riqueza e uma nova beleza para o povo de Deus. Salmo 67, dos versículos 12 ao 15. Apenas o Senhor profere uma palavra. Tornam-se numerosas as mulheres que anunciam a boa nova. Fogem os reis dos exércitos. Os habitantes partilham os despojos. Enquanto entre os rebanhos repousáveis, as asas da pomba refugiam como prata, e de ouro era o brilho de suas penas. Quando o Todo-Poderoso dispersava os reis, caía a neve sobre o Salmão. Esse trecho do livro de sabedoria é uma poderosa declaração de valor da sabedoria, comparando-a e exaltando-a acima de todas as posses terrenas mais cobiçadas, riquezas, ouro, prata, saúde, beleza. O autor a apresenta como a fonte de todos os bens e como um tesouro inestimável que conduz à amizade com Deus e à imortalidade. Livro de Sabedoria, capítulo 7, dos versículos 8 ao 14. Eu a preferi aos cetros e tronos, e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, e porque a prata diante dela será tida como lama. Eu amei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que a claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. De todos esses bens eu me alegrei, porque a sabedoria que os guia, mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente e reparto sem inveja, e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que a adquirem preparem-se para se tornar amigos de Deus, recomendados a Ele pela educação que ela lhes dá. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes Tua palavra viva no meio de nós. Que as Tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.